Uma casa que tem tensão nas tomadas, mas quando ligamos uma carga um pouquinho mais pesada, tudo para de funcionar. Esse é o tipo de situação que deixa qualquer eletricista de cabelo em pé, né? Imagina então se o nosso amigo José Fagulha Centelha, vulgo Zé Faísca, não ficaria de cabelo em pé. Meu querido, sim, eu já peguei situações parecidas a essa e perdi um tempo danado analisando a instalação de forma geral para encontrar o defeito. Só que agora eu vou explicar o passo a passo para você agilizar isso aí. Passo 1. Comecei a análise pelo QDC. A primeira coisa que eu fiz foi conferir o aperto de todos os disjuntores. Tinha energia no disjuntor de entrada, no geral, mas quando ligava algum equipamento mais pesado, a tensão caía para 60, 70 volts, talvez chegue até em 110 volts, dependendo da situação. Como os disjuntores e o DR não desarmaram, eu desconsiderei qualquer problema na instalação interna da residência. Passo 2. Analisando a entrada de energia lá no padrão de entrada. Sendo assim, eu fui lá no padrão de entrada para continuar com a análise. Primeiro, furei os condutores com a ponta de prova do multímetro para detectar a tensão ali. Aparentemente está tudo certo, até ligar um equipamento mais potente. Olha só, a tensão ela oscila bastante. Então eu desfiz o isolamento, que com os conectores tem, e conferi como que estava a conexão. Aparentemente tudo normal. Conferi o aperto e não encontrei nenhum problema. Mas o BO continua. A rede toda caía ao ligar aí os equipamentos mais pesados. Bom, como o problema veio se mantendo até o padrão de entrada e os sintomas indicaram uma queda de tensão brusca ao ligar equipamentos, eles estarem funcionando, eu já posso afirmar duas coisas. Primeiro, o problema não é na instalação elétrica do cliente, raramente vai ser, porque no padrão também está com esse problema. Segundo, é sintoma de neutro interrompido. Como a tensão oscila muito ao ligar cargas mais pesadas, tende a ser má conexão do neutro da alimentação, que é o que equilibra tudo. E o que pode então ser feito pelo eletricista nesse caso? É uma análise visual apenas do conector de neutro do padrão na rede da concessionária. Ele é um modelo do tipo cunha bimetálico, capaz de conectar cobre com alumínio, ou só alumínio, enfim. Detectando alguma corrosão, visualmente mesmo, ou escutando um barulhinho diferente, tipo o barulho de centelhamento, aí você vai ter que acionar a concessionária para ela trocar esse conector, que o problema vai ser resolvido, tá? Observação, gente. Alguns eletricistas fazem a troca desse conector, compram um conector cunha e faz a troca. Porém, ali não é responsabilidade do consumidor, ali é responsabilidade da concessionária. Então, primeiro você orienta o cliente a estar pedindo a concessionária para trocar se o problema for ali. Tá, mas você deve estar se perguntando, é tão simples assim, André? Nesse caso, sim. Mas nem sempre vai ser. Eu vou dar mais um exemplo de neutro interrompido, porém agora dentro da instalação. Se você estiver medindo a tensão no padrão de entrada e não houver queda brusca, como aconteceu no caso que eu mostrei, os sintomas indicam que novamente pode ser neutro interrompido, porém agora lá na instalação interna do cliente. Aí o buraco é mais embaixo, meu amigo. Aí não adianta chamar a concessionária para resolver, não. Aí você quem tem que descobrir o problema. Então, vamos lá descobrir. 1. Se a instalação toda está desligando, você tem que procurar o rompimento ou a falha de conexão no ramal de alimentação entre o padrão de entrada e o quadro de distribuição. 2. Se a queda de tensão está dando em um circuito apenas, seja um micro-ondas, um chuveiro, das lâmpadas ou qualquer outro ponto específico, o neutro interrompido tende a ser apenas aquele circuito. Isso quando temos circuitos separados. Quando é a tal rede mestra, aí a gente só vai cavando um buraco cada vez mais fundo ainda. 3. Se a casa for uma instalação antiga, com a rede mestra, que nem eu falei, dá real no seu cliente. O trampo que vai dar para você descobrir onde está o defeito é, na maioria dos casos, o mesmo que refazer a parte elétrica inteira da casa para ficar mais seguro e mais funcional. Sinceramente, se eu chego numa instalação mal feita, que já vem dando problemas aí para o cliente, eu já de cara explico o que pode ser o problema e mostro para ele que o tempo que eu vou gastar para descobrir é melhor ele me pagar para refazer. Caso ele não queira, tá no direito dele, eu não perco meu tempo procurando agulha no palheiro não. Tá? Sempre tem outro cliente esperando para fazer um serviço profissional e sempre vai ter outra pessoa para dar uma solução, na minha opinião, provisória para esse cliente. Porque se o cara for lá descobrir a fuga e restabelecer a energia numa casa, numa rede mestra, resolve o problema? Resolve, só que na minha opinião isso é provisório, é uma solução provisória. Agora sim vamos falar do quadradinho do curso de eletricista profissional. Logo abaixo vai aparecer, você sabe, né? Você que está morrendo de vontade de fazer o curso da Engerhal, tem um certificado nosso, clica aqui e saiba mais sobre os nossos cursos. Qualquer dúvida também você pode acessar o site engerhal.com.br e ver todos os cursos que a gente tem lá na grade, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Engerhal.com.br. O Breno quer me atrapalhar. Eu que sou o dono da empresa, eu que sei o site, mano. Engerhal.com.br, tá, Breno? Beleza, gente? Abraço.